Então, meninas, a gente vai começar fazendo a meinha. Eu vou cortar, isso aqui é um plush, é um atoalhado, na verdade, mas pode ser qualquer tecido que tenha um pouco de elasticidade para poder entrar bem no pezinho dela. Esse tecido, esse quadradinho, ele tem, não é nem um quadrado, não é um retângulo, 9 por 7. A gente vai fechar assim, direito com direito, e vai passar uma costura aqui, reta, só de um lado. Depois que a gente fez isso, a gente vira ela assim e fecha arredondada a ponta. Então, eu vou primeiro passar a costura aqui e mostro pra vocês. Então, aqui eu passei a costura aqui. O que que eu faço? Eu dobro ao meio, abro assim, ó, deixando essa costura bem no meio, que se eu fizer assim, ela vai dar certinho ali. Então, eu faço assim, dobro aqui, abro essa costura, então, ela vai ficar bem no meio aqui. E aqui, eu vou costurar arredondando essa bordinha, essa pontinha aqui. Eu venho arredondando, passo a costura bem certinha aqui e depois eu corto o excesso, que ela vai ficar assim, nesse formato, com a costura bem no meio. Então, é isso que eu vou fazer agora. Aqui, eu já passei a costura, aí eu venho e corto o excesso, deixando só uma bordinha rente aqui da costura. Pra não ficar muito grosso na pontinha do pé, porque o pezinho dela é muito pequenininho. Então, eu não vou fazer sapatinho pra colocar no pezinho dela, que senão vocês vão me xingar, porque é muito difícil fazer um sapato tão pequenininho. Aí, a gente vira pro direito. Essa costura vai ficar na parte de trás da perninha dela, né, do pé. Vira. E a meinha ficou pronta. Então, agora, depois da meinha pronta, a gente vai fazer a calcinha. Então, como que eu vou fazer o molde da calcinha dela? Eu vou pegar um pedaço de papel, deixa eu erguer o bracinho dela, e eu vou colocar assim, em cima aqui, na frente. Eu vejo aqui a linha da costura, coloco o papel bem aqui, na altura que eu quero a calcinha. Se eu quero ela mais pra cima, se eu quero ela bem na cintura, coloco aqui. Prendo aqui com a agulhinha, pra não sair do lugar. Até lá o final. E aqui, eu faço a mesma coisa. Prendo aqui com a agulhinha, pra não sair do lugar. E marco aqui, na direção da linha da costura. E depois eu tenho que saber, eu não posso esquecer que eu vou ter que deixar margem de costura aqui pra não ficar apertada, senão não dá certo. Então, como que eu faço? Vem desse lado aqui onde eu coloquei o papel mais estreitinho, bem rente. E eu olho a altura que tá a perna. A perninha dela tá aqui, então a calcinha vai ser aqui. E eu vou acompanhando a perninha dela que tá aqui dentro. Eu vou olhando e vou contornando a perninha. Aí, eu cheguei já aqui no centro da costura aqui da perninha dela. Aí, eu risco aqui. Então, que ela vai ficar na mesma linha, ó. Deixa eu fazer assim, quem sabe vocês conseguem entender melhor. Eu venho com ela até aqui nessa linha central aqui. Faço isso aqui, pra marcar que eu sei que aqui é o meio da calcinha. A perna da calcinha vem até aqui, contornando a perninha, e aqui também. É só esse lado que eu preciso marcar, porque a parte das costas é a mesma coisa. Então, como que eu faço? Fiz isso aqui, eu tiro tudo isso aqui. Aqui é o meio. Que tá aqui marcado, né, gente? Que a gente foi contornando a perninha dela. Aqui é o outro lado da costura também. Lembra que eu marquei aqui desse lado, né? Então, como que eu faço? Eu dobro, levo essa parte aqui até lá naquela marcação. E dobro. Pra eu saber até onde é mesmo. Aí, eu corto isso aqui. Vamos tirar esse excesso. Eu vou cortar aqui também,
pra deixar na mesma linha dessa aqui. Então, eu faço, não preciso nem dobrar, só acompanhar. E agora, como que a gente faz? Eu dobro, como eu risquei desse lado aqui, eu tenho que deixar essa parte aparente pra eu saber onde que eu tenho que cortar. Então, tá, ficou assim. Aí, eu vou dobrar o meio, ao contrário aqui, pra hora que eu cortar ficar tudo certinho. Então, o que que eu fiz? Coloquei o papel aqui, marquei ali e marquei aqui. Peguei o lápis e fui contornando a perninha dela aqui, até chegar aqui no meio da costura. Cheguei aqui nesse meio, eu já posso parar, né? Aí, eu dobro aqui. Já achei o meio, tudo, achei o contorno da perninha. Dobro isso aqui ao meio, até a marcação que eu tinha feito da outra costura. E recorto isso aqui, ó. E a calcinha ficou feita. Se por acaso, olha, a marcação tá bem menor. Então, ficou menor, a gente vem e aumenta, assim, essa cava para poder caber bem certinho aqui na perninha dela. Às vezes, não precisa. Mas a gente corta aqui um pouquinho. Então, a gente dobra ao meio de novo, aqui onde a gente marcou, e vem com essa cavinha aqui, ó. Aí, ficou a calcinha já. E é só costurar aqui a lateral. Pra fazer a calcinha, eu vou usar essa malha, que é uma malha frinha. Ela tem até uns furinhos, assim, dá a impressão que é bolinha, mas não é. Ela é furadinha mesmo. Então, como que eu faço? Na hora de vocês fazerem a calcinha, tem que prestar se o tecido tem elasticidade ou não. Se não tiver elasticidade, tem que fazer a calcinha um pouquinho maior e colocar elástico. Se tem elasticidade, daí não tem necessidade. É isso que acontece aqui. Eu não vou precisar deixar mais largo para colocar elástico, nada. Então, aqui, o que que eu fiz? Dobrei o tecido no meio, coloco o molde aqui. Se você quiser fazer com o molde aberto, assim, colocar em cima do tecido o molde bem assim e recortar assim, não tem problema. Eu prefiro fazer com ele assim, dobrado. Então, eu corto, deixando uma margem aqui em cima, deixo uma bordinha de costura, uma margem de costura nessa lateral, e aqui na calcinha, como essa malha não desfia, não tem necessidade, a gente pode cortar rente aqui, ó, que não vai ter que ter acabamento, nada. Então, a gente faz assim. Essa malha ela escorrega um pouco. Então, eu fiz isso aqui e vou... Que não cortou? Pronto. Aí, eu faço isso aqui e agora eu passo costura só aqui na lateral, nas duas laterais, mais nada. Ela vai ficar assim, com essa lateralzinha costurada. Aí, em cima não precisa de acabamento agora e nem nas perninhas. Aí, eu viro ela pro direito e faço uma dobrinha aqui assim. Nessa dobrinha, eu posso dar acabamento na máquina ou com linha de bordado, que daí eu saio daqui do centro da frente, dou toda a volta e termino aqui e ponho um lacinho na calcinha. Então, ela vai ficar assim. Coitadinha, tô descabelando tudo ela. Depois a gente penteia e arruma tudo. Então, aqui eu dobro, aqui, e o acabamento eu faço com linha de bordar ou eu passo na máquina. Tá vendo como ficou um acabamento bonitinho aqui, ó? Não, aqui tem um fiozinho solto, mas aí a gente corta aqui, não deixa nada de fio pendurado, viu, gente? Acaba bem certinho.
faz assim, ó, fica a bundinha dela bem certinho, não prende as perninhas, ó, ela consegue virar para todo lado. E aqui, a gente passa uma linha. Então, aqui, ó, eu começo daqui, eu posso deixar um coisinha e dar o laço com ele, ou simplesmente eu começo aqui, eu dou um nozinho. E começo, dá pra fazer no corpinho dela mesmo, não precisa tirar. A gente vem aqui, ó, e vai alinhavando. Dá pra ser de outra cor, a linha, ou branquinho mesmo, né? Depende da cor que vocês vão fazer. Ou fazem já pra servir de detalhe da calcinha, né? Então, aqui eu vou dar toda a volta. Então, aqui, eu já dei toda a volta. Agora, eu fiz um lacinho com fitinha de cetim. E aí, eu colo aqui na frente. Passo uma colinha aqui. E coloco aqui. E deixo aqui quietinho pra secar. Agora, até que seca, a gente vai fazer... Deixa eu colocar a meinha nela aqui pra vocês verem já. Então, a gente já põe a meinha nela. Vamos vestindo ela, né? Pra vocês irem vendo como que vai ficar. Pronto, a meinha já tá aqui, vamos sentar ela assim pra vocês verem. Ó. Então, aqui a meinha a gente só dá uma viradinha, dá uma ajeitadinha assim pra ficar bem bonitinha. Meinha de criança, que tá sempre meio, né? Cabelo espetado pra cima. Então, agora a gente vai pra roupinha. Como é que a gente vai fazer o molde da roupinha dela? Então, pra fazer a blusinha do vestidinho, como que a gente faz? Eu vejo o centro, o meio aqui do corpinho dela. Eu imagino que seja aqui. Eu marco com uma caneta fantasma, pego um pedacinho de papel dobrado ao meio e coloco bem no meio aqui, ó. Posso ir lá pra cima com ele, não tem problema, só tenho que achar o meio do corpinho dela. Então, eu sei que o meio do corpinho dela é aqui. O que que eu faço? Basicamente, a mesma coisa que eu fiz pra fazer a calcinha. Eu tenho que vir contornando, eu faço assim, ó, dou uma dobradinha, eu já acho o ombro. Então, pra ficar mais fácil, prende também com a agulhinha. Prende aqui, bem no meio. Agora, eu posso trabalhar com ele sem ele sair do lugar. Eu venho e dobro o papel bem aqui no ombrinho dela, na linha da costura. E vejo o bracinho. A altura do bracinho é aqui. E a cava é aqui, ó, né? Bem isso aqui. Então, eu sei que o contorno da cava é isso aqui, ó. E aqui, o ombrinho dela. Aqui na frente, então tá, fiz aqui. Ficou estranho, tudo muito estranho, mas é assim mesmo. Aí, a gente vem contornando aqui pra fazer o decotinho da roupa. Se quer mais alto, se quer mais baixo, aí é com vocês. Tá conseguindo entender, gente? Não sei se dá pra ver bem o que que eu tô fazendo aqui. Ó. Então, o decote ficou aqui, aqui é o ombro, que a gente dobrou aqui, ó. Pra ficar no ombro, bem certinho na linha dessa costura aqui. A gente faz assim pra ver a circunferência aqui, ó, do ombro, da cava.
E daí aqui que a gente vai ver a altura que eu quero o corpinho. Se eu quero o corpo mais baixo, se eu quero só um peitinho. Então, daí eu venho e risco aqui, ó. Eu sei que aqui é o meu corpinho. É todo esse tamanhão. Vamos ver como que ficou. A gente corta aqui. Corta tudo primeiro, para depois a gente tirar ali. Aí, a gente corta tudo e coloca no corpinho dela de novo, para ver se precisa melhorar alguma coisa. Sempre a gente vai ter que melhorar alguma coisa. Que eu prefiro deixar mais assim, ó, porque daí na hora de cortar, ó. Porque se cortar muito, às vezes falta, então vai ficar assim. Tá aqui no centro, eu acho aqui, ó. Então, ela vai ficar assim. Viram? Esse aqui é o corpinho do vestido. Aqui sempre lembrando que tem que deixar uma folga, né, gente? O vestido não vai ficar justinho nela, porque senão fica feio. Então, aí aqui a gente vê a quantia que tem de excesso, tira pra ficar. Imagina que eu tenho uma folguinha, igual roupa mesmo. Uma folguinha assim, corto o excesso e depois na hora de costurar, de cortar, tem que deixar margem de costura. Então, é isso aqui. A frente é isso aqui. A costa dela tem que ficar com uma abertura, né? Porque senão, como que a gente veste nela? Então, a gente pega outro papel. Deixa eu ver se esse vai dar. Deixa eu dobrar ele no meio. Porque atrás tem que ser maior, isso aqui, esse lado. Esse lado tem que ser maior, que é pra poder deixar, pra traspassar, né? Então, a gente deixa lá um dedo, vamos ver quantos centímetros, pra falar mais certinho. 1 centímetro. Dá pra deixar até um pouquinho mais que 1 centímetro. Porque é melhor garantir que fique maiorzinho ali do que ficar apertado. Então, a gente risca assim. Aqui. Então, ele vai sobrar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que que eu faço? Eu risco aqui também, ó. Porque eu sei que aqui é o centro da frente, né? Que seria o meio das costas também. Então, eu dobro aqui no meio, assim. Lembra a mesma história lá da perninha do macacão, na hora de dobrar. Corto aqui. Isso. E divido aqui, ó. Então, ela ficou assim, ó. Na verdade, eu preciso só de um lado, né? Não preciso dos dois. Então, lembra que eu anotei, marquei aqui? Assim, e dobrei? É porque a gente vai ter que virar ele assim, ó. Vai virar assim e vai virar assim. O tecido contrário, esse aqui. Tava certo, gente. Ai, tô atrapalhada, hein? Já viu, né? Que coisa de doido. Faço assim e assim, que é onde vai ter o trespasse, que vai dar certinho aqui nessa linha. É que não vai dar pra mostrar assim pra vocês. Então, tem que trespassar. Pra poder prender, por um botãozinho ou um velcro. Então, o molde do corpinho é esse aqui. Depois ficou muito confuso. De qualquer maneira, o molde vai estar disponível para vocês lá dentro do grupo. Eu vou colocar esse molde. Melhor acabadinho, tá, gente? Bem, para entender bem. Mas eu queria mostrar para vocês como que eu faço os meus moldes. Pra sainha, como que a gente vai fazer? Eu pego a fita métrica e vejo quanto que ela tem de cintura aqui. Então, aqui deu 15. Eu vou pegar uma tira de 30 centímetros para fazer a saia.
e o comprimento que eu quiser. Eu vejo que comprimento de saia que eu quero. Então, vamos ver. O corpinho vai estar nessa altura. Eu acho que 5 centímetros é o suficiente de comprimento. Não precisa mais que isso, senão fica muito comprido. Mas agora a gente vai cortar o corpinho dela. Em que tecido que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui, então, o corpinho. E a gente vai colocar no tecido para cortar. Para fazer o corpinho, eu vou usar a ribana. Pode ser qualquer outra malha, qualquer outro tecido, não tem problema nenhum. Aqui eu prefiro usar ela, que agora nesse vestidinho eu vou usar ela. O que eu fiz? Eu coloquei o molde em cima da ribana, né, do jeitinho que tá aqui. Dobra assim, meio, acho o meio aqui, coloco o molde em cima e corto deixando margem de costura. E para isso aqui tem que ter acabamento. Eu fiz igual o molde do macacão do elefantinho, né? Então, a gente corta aqui igual, porque vai ter que ter acabamento aqui, então tem que ser forrado. Eu fiz isso com a frente e com a costa. Também com o outro tecidinho, pode ser da mesma cor, um tecido de cor diferente, pra gente poder dar acabamento aqui. Aqui eu tenho que separar, né? Dividir aqui. Para depois eu dobrar e dar acabamento. Outra coisa, eu vou fechar os ombros, aqui eu vou juntar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a costa. Eu ponho, então, direito com direito. Isso. Coloco aqui e vou fechar o ombro. Vou fechar os dois, o outro também eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui e vou fechar. Porque a gente ainda tem que fazer a manga. E eu faço a manga depois que eu fechei isso aqui, para eu ver certinho a abertura da... como que eu faço a cava dela. Então, aqui eu fechei os ombros, costurei aqui, ele vai ficar assim. Como que eu vou fazer? Antes de eu dar o acabamento aqui na gola, eu quero ver como que eu vou fazer, que tamanho que tem que ter a minha manga. Como que eu faço? Eu pego o tecido, dobro aqui direito com direito. Aqui é mais chatinho de vocês entenderem, eu acho. Mas não é o fim do mundo. Então, como que a gente faz? Eu fecho aqui. Assim, ficou fechadinho aqui é o ombro. Essa parte do ombro aqui, não perto do pescoço, a parte do ombro mesmo. Eu coloco rente aqui com a dobra do tecido. Bem nesse sentido aqui. Coloquei assim, bem certinho. Se você for deixar ele normal, ele vai fazer isso aqui. Eu não consigo fazer uma manga assim. Então, como que eu faço? Seguro aqui e dou uma volta assim, ó, para fazer esse movimento de manga da cava. Então, eu sei que ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Eu vou levando ele assim e faço esse movimentinho aqui. Então, ele vai sair daqui e vem... Deixa eu pegar uma caneta. Ele vai sair daqui assim e vem aqui. Vai fazer isso aqui. É isso aqui que ele vai fazer. Então, aqui eu já sei que é o desenho do ombro Aqui eu já sei que é o desenho do ombro da manga, né? Vai ficar isso aqui. E o comprimento, como que eu sei? Eu meço aqui o bracinho dela. Com uma fita, eu pego e vejo aqui, ó. O ombrinho dela é aqui. Quanto que ela tem? 6 centímetros eu posso deixar. Ou eu posso deixar com 7, se eu quiser dobrar mais, né? Se eu quiser fazer uma manga com uma dobrinha aqui, eu posso deixar com 7. Eu vou deixar com 7. É sempre bom deixar mais compridinho,
Porque daí se ficar... Pra não correr o risco de ficar curta. Comprido, você dobra, você corta. E se ficar muito curto, aí não tem conserto, tem que fazer outro. Então, 7 centímetros vai dar aqui. Isso aqui. Então, eu corto. Eu sei que isso aqui vai vir reto. Ou eu desço reto aqui, ou eu venho fazendo um desenho aqui assim, sabe? De manga. Ou eu desço retão. Eu gosto que venha afinando aqui. Pra não ficar muito larga a manguinha depois. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Fazer aquela dobrinha assim na hora de cortar. Mesma coisa. Então, aqui já está as duas mangas cortadas. Como que eu vou fechar? Agora é hora que eu pego essa dobrinha aqui do centro da manga, venho aqui bem na costura do ombro. E eu vou levando isso aqui lá, ó. Vai alinhavando para dar certinho o tamanho. Ó, ela vai ficar assim. Então, eu começo aqui, venho, dou toda a volta nela e ela vai ficar certinha aqui. É assim que eu vou fazer. Então, ela ficou assim. Costurei, ó. Então, tá tudo aberto ainda. Porque eu ainda tenho que pôr o acabamento aqui, ó. Meninas, o seguinte, eu tinha falado que ia pôr dar o acabamento embutido aqui igual do macacão. Mas ele ficou muito pequenininho, vocês vão me xingar se eu fizer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma malha que tem elasticidade, essa malha que eu vou usar para fazer a sainha aqui, então eu uso a mesma para dar acabamento aqui. Então, eu corto uma tirinha e costuro igual viés, dando a volta ali. Então, precisa ser uma tirinha muito comprida, muito larga não, estreitinha mesmo. A gente corta assim, uma tirinha, que vai dar um acabamento bom e menos trabalhoso para vocês. Porque realmente fazer coisa muito pequenininha é muito ruim, muito difícil. Então, o que eu faço? Eu corto a tirinha do tecido, coloco aqui e vou costurando ele em toda essa volta aqui, ó, até chegar aqui no final. E depois eu viro pra cá, que ele fica um acabamentinho até diferente aqui. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer e já mostro pra vocês. Então, vai ficar assim. Passei a costura, aí a gente dobra aqui, ó. E aí, vai ficar com esse acabamentinho aqui, que antes não ia ter. Ia ficar tudo escondidinho. Então, a gente faz assim. E aí, a hora que vai dobrar aqui, que aqui é a costa, a gente tem que fazer isso aqui e virar aqui, ó. Então, vai ficar até melhor do que eu tinha pensado no começo. Gente, ó, eu sou assim mesmo, sabe? Eu vou mudando as coisas conforme eu vou fazendo. Eu acho que vai ficar melhor de um jeito, de repente eu já mudo. Mas é pra facilitar pra vocês, olha, que vai ficar mais bonitinho e mais fácil de fazer. Então, antes de fechar aqui, eu vou fechar as laterais aqui, ó. Eu tô costurando tudo com linha branca, porque não tinha linha vermelha aqui. Então, quando vocês forem fazer, costurem com linha da mesma cor, viu, gente? Não vai fazer igual eu, não, fica muito feio. Mas só pra vocês verem. Então, eu venho costurando, fecho aqui essa lateral e a outra lateral também. Então, vai ficar assim. Dei o acabamentinho aqui. Manga, ficou meio dura pra cima, mas é assim, daqui a pouco a gente veste nela, vai ficar boa. E agora, a gente vai fazer a saia, olha. Tecido duro, gente, é ribana, daí ele faz assim mesmo. Então, pra fazer a saia, eu cortei uma tira de 30 por 10, porque eu quero costurar ela, eu quero que ela seja dupla, assim. Ela vai ter esse acabamento duplo aqui embaixo. Pra eu fazer a saia, eu vou fechar um cone, vou fechar isso aqui. Vou passar uma costura aqui. Ele vai virar um tubo. E depois a gente vira pra eu fazer a costura de franzido. Então, aqui eu já fechei. Agora, eu junto as duas partes, que daí vai ficar assim. Agora, eu passo
uma costura para franzir, que aqui é a sainha dela. Então, aqui eu já franzi. Como que eu vou prender aqui? Eu fiz esse transpasse aqui, né? Fiz assim, passei só um pouquinho aqui para poder prender. Coloco uma agulhinha e eu sei que essa emenda aqui tem que ficar com a costura de trás da saia. Então, como que eu faço? Eu pego essas duas partes, essa ponta com essa, e ponho certinho aqui. Viro a saia assim, porque na verdade só vou, como que fala? Colocar um dentro do outro aqui para poder conseguir costurar, né? Então, eu vou fazendo assim, alinhavo tudo, para ficar bem certinho, vejo se não tem que soltar um pouco franzido, para dar toda a volta, e daí eu costuro. Primeiro, eu acerto, alinhavo e passo a costura. Então, ficou assim o vestidinho, ó. Agora, a gente veste ela, arruma o cabelinho, põe o lacinho vermelho ali, ou azul, não sei, vou ver ainda. E já mostro pra vocês ela bem finalizada, terminadinha. Pronto, meninas. Ficou pronta. Ó, coloquei um botãozinho de coração aqui nela. O cabelinho eu coloquei o lacinho vermelho. Vocês viram que assentou o cabelinho dela, baixou, porque tava tudo pra cima? Eu só passei o secador em cima, assim, fez um ventinho nele, não passei escova, nada. Aí ele já baixou, parece que fez botox, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vão lá pedir para participar do grupo. Um beijo e até o próximo vídeo.